Olá, algumas vezes as colegas pedem para eu enviar o método por e-mail, mas seria bem complexo. O mais simples e viável é que eu peça a vocês que façam 5 círculos nas cores correspondentes aos sons vocálicos A, E, I, O, U. Só isso. É recomendável que vocês tenham também um aluno para praticar, um filho, uma impressora, né? Senão vocês teriam que mandar imprimir, né, esses conteúdos. Então, no primeiro momento, o aluno só decora os 5 sons convencionados em cores vocálicas, que são A, E, I, O, U. Tudo de forma lúdica, né? Então, primeiro você coloca um som I, depois outro U. Depois dos dois que ele decorou, terceiro E. Depois do E, você coloca A. Depois O. É o último. A maneira dele ser falado deve ser E fechado ou fechado. Porque é como a maioria das vezes nós usamos. A maior parte das vezes eles são usados assim. E eles devem aprender assim. Esses conteúdos são de forma simples. Colocados de forma bem simples. Então, um, depois outro, depois outro. Quando ele decorou, você faz aquele joguinho, vai jogando e ele vai falando de forma rápida, aí ele vai falar sem intervalo. I, U, E, A, O. Falou assim, acabou. É só até aí que você precisa. Aí você vai criar mais 5 círculos das mesmas cores para fazer a leitura dos sons vocálicos. Ele vai fazer a leitura dos sons vocálicos e as outras famílias é da mesma forma, só que são quadrados. Sons vocálicos são círculos e famílias de sons são quadrados. As famílias de sons, elas sempre são apoiadas por imagens. É a imagem que vai dizer que som é aquela família. Um quadrado simplesmente é como se ele não existisse. Então, por exemplo, nós temos o primeiro que eu gosto de colocar, mas pode ser qualquer um, qualquer ordem, não tem problema. Eu coloco a lua, inicialmente eu costumo colocar a lua, que é da família Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Pronto. O processo de aprendizagem da lua é o mesmo. O mesmo que você fez com os sons vocálicos e os encontros vocálicos, é o mesmo, não vai mudar nada. Ele não vai mudar para nenhuma das 16 famílias que se seguirão após o início. Então, do início ao fim, são só 16 famílias de sons simples. Todos seguem o mesmo padrão dos sons vocálicos. Tudo. Não vai mudar nada. As famílias de sons, elas devem ser apresentadas simplesmente os sons limpos. Ou seja, só o que diz respeito à primeira família de sons, no caso da lua, então só o que diz respeito aos sons vocálicos, A, E, I, O, U, E, Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Nada mais. É bem simples. E de forma bem gradual também. Nós só passamos para a criança o que ela consegue. Certo? Então, isso é do começo ao fim. Então ela pega aquela lógica. Então por isso que uma criança, se ela tem 6 anos, ela consegue ler tudo. Porque ela entende, né, com 6 anos ela tem a capacidade de raciocinar. Nós fazemos essas brincadeiras em forma de desafio. É uma coisa bem lúdica, né? Criança gosta. Toda brincadeira, ela tem um desafio. Você tem que cumprir determinada coisa. Alguém não pode te encontrar quando você está brincando do esconde-esconde, por exemplo. Então, tudo é lúdico. Criança só aprende brincando. Então, nós temos o quê? Aí nós vamos fazer, primeira coisa, nós vamos fazer codificar. Ou seja, nós temos letras, nós colocamos ali no lugar os círculos e quadrados. Aí vamos decodificar. Nós temos letras. Vamos colocar os círculos e quadrados lá. Certo?
não está tudo na cor, não tem a imagem que está dizendo. Aquela imagem que fala da família é como se ela estivesse dizendo assim, falando, eu sou tal, eu sou tal. E ela segue a mesma sequência das cores. Laranja, lá, verde, lê, azul, li, vermelho, lo, rosa, lu. É a mesma de A, E, I, O, U. Ela segue essa sequência lógica. Por isso que é bem simples da criança pegar. Então, toda professora, quando ela faz alguma coisa, ela deve gravar um vídeo, ela me envia. Porque geralmente vem muitos vícios, né, que a gente não é acostumado com esse método, então vem muitos vícios. Aí eu faço as correções. Uma coisa eu lhes digo, é impossível uma criança não aprender. Tudo que se passa para uma criança, ela pega. Se você passa de forma lúdica, de forma de brincadeira, ela vai pegar também. O processo de alfabetização, ele tem cerca de 30 e poucos filtros que você deve seguir. Mas não adianta eu falar os 30 filtros para vocês, porque vocês não estão seguindo. Mas à medida que vocês vão seguindo, eu vou fazendo recomendações. Assim, assado. Me envie os vídeos que eu lhe retorno com as recomendações. É muito simples. Então, quando a criança acaba as 16 famílias, aí ela já vai começar a fazer a leitura sem a ajuda das imagens. Quando ela vai fazer a ajuda das imagens, os sons, as palavras que vêm, são de forma natural. Ela vai lendo já sem necessidade do auxílio das imagens e as famílias já vão se mesclando. É automático isso. Elas nem percebem. Todas elas pegam com naturalidade. E vocês, professores, não precisam se preocupar. É tudo simples. A nossa mente é incrível. Ela faz coisas que a gente não entende. E esse processo de alfabetização, através do método, é mais fácil do que ela lidar com celulares. Então, o que falta mesmo é você, professora, tomar coragem e aprender. É novo? É. Mas eu acredito que daqui a uns tempos não tem condições de nós continuarmos a trabalhar com esses métodos tradicionais que se usa, que praticamente há séculos não evolui. É a mesma coisa. O mundo muda a cada segundo e a gente está atrelado ao século XVIII. A mente humana, ela tem uma capacidade incrível, então vamos acreditar. Bem, professora, vamos lá? Estão convidadas, coragem, estamos juntos.